Caso Meninas do Panamá? Que caso é esse? O caso das garotas desaparecidas do Panamá. Mas tem 2 anos isso, pô. Oxi. Vou ver o completo. 15 de março de 2014. Duas holandesas foram fazer um intercâmbio no Panamá. Primeiro elas passaram 2 semanas no arquipélago de Boca del Toro, estudando espanhol e se divertindo com o pessoal que elas conheceram por lá. 29 de março. Elas foram para a cidade de Boquete, onde iam passar mais um mês do intercâmbio, na casa de uma família local, uma host family. E nessa cidade elas iam trabalhar como voluntárias de uma escola. Quando acabasse esse mês, elas voltariam para a Holanda. Terça-feira, 1 de abril. As duas foram fazer uma trilha famosa da cidade, a trilha de El Pianista. Chris e Lizane desapareceram completamente e nunca mais foram vistas. Depois de 2 meses de buscas na floresta, encontraram uma mochila que elas levaram para fazer a trilha, e é aqui que as coisas começam a ficar realmente estranhas. Dentro da mochila tinha o celular delas com registros de ligações de emergência, e também tinha a câmera da Lizane que elas estavam usando para tirar as fotos durante toda a viagem. Essas foram as fotos tiradas enquanto elas estavam fazendo a trilha no dia 1º de abril. Tudo aparentemente ok, tudo normal. O mais incompreensível de todo esse caso surgiu com as fotos que aconteceram depois disso, que foram tiradas só na madrugada do dia 8 de abril, 7 dias depois delas terem desaparecido. Essas são as fotos. Caralho. Oxi. Esse foi um caso que já foi muito falado por aí. Já teve documentário, livro, vídeos com milhões de views no YouTube, tanto aqui no Brasil quanto na gringa. É um caso que, assim como foi no meu vídeo de Bermagui, nunca foi solucionado até hoje e provavelmente não vai ser por causa de pouquíssima quantidade de provas encontradas para conseguir afirmar algo. Mas justamente por causa de tanta repercussão e de tanta pouca informação concreta que existe dele, a quantidade de desinformação, especulações e teorias da conspiração que circulam por aí sem o menor cuidado é imenso. As pessoas começaram a tomar mentiras como verdade de uma maneira absurda. Então vamos tentar entender minimamente o que aconteceu com as garotas perdidas no Panamá. Chris Kremers e Lizane Frum eram 2 holandesas que tinham acabado de se graduar e decidiram que queriam fazer um intercâmbio juntas no Panamá para se aventurar um pouco por aí, envolvendo outra cultura, outras experiências, trabalhando como voluntárias em uma escola e aprendendo espanhol nesse tempo também. Elas saíram da Holanda no dia 15 de março e chegaram lá em Boca del Toro no dia seguinte para passar 2 semanas no hostel e escola de espanhol chamada Spanish by the Sea. Elas aproveitaram bastante, fizeram amizades com gente da Holanda, Austrália, Canadá, um pessoal que também estava fazendo intercâmbio por lá. Tiraram várias fotos e se divertiram até os últimos momentos. No diário da Lizane ela escreveu que poderia viver em Bocas pelo resto da minha vida. Chris escreveu: Vocês estão com medinho? Que porra de medo, rapaziada? Aqui é todo mundo macho, caralho. Vocês não são macho? Vamos ver o bagulho. Oxi, se qualquer coisa eu vou dormir com a Elaine ali, filho. Foda-se, minha mulher vai cuidar de mim. Viu que o lugar é maravilhoso. Tudo estava indo como planejado. As 2 semanas que elas iam passar no hostel de Boca del Toro acabou, e no dia 29 de março elas foram para o próximo destino da viagem, que era a cidade de Boquete, na província de Chiriquí. Lá tinha outra filial da escola de espanhol, a Spanish Cidade de Boquete, na província de Chiriquí. by the River, onde elas continuariam a aprender espanhol e também iam começar o trabalho voluntário numa escola da região chamada Guardaria Aura. Só que ao invés de se hospedarem num hostel que a escola tinha, que nem fizeram em Boca del Toro, dessa vez elas iam passar o mês na casa de uma host family, da Miriam Guerra. A Chris se acostumou bem rápido com a família, mas foi uma coisa que no início afetou especificamente a Lizane. Mesmo ela achando o lugar lindo e a família amigável, ela começou a ter uma crise, disse que se sentia como uma criancinha de 2 anos gritando pela mãe, que está a 2 metros de distância. Um dia se passou e, de acordo com o que ela escreveu, ela pareceu estar mais empolgada que antes, apesar de ter um sentimento estranho ainda. Na tarde desse dia, a Chris e a Lizane foram para a escola de espanhol delas, ver algumas excursões, trilhas e coisas turistas do tipo. E já no dia 31, as duas iam começar o trabalho de voluntárias, mas foram barradas pela escola Aura, que falou que era para
elas voltarem só na próxima semana, descumprindo o acordo feito meses antes pela agência de intercâmbio. Para aliviar a decepção, a Chris e a Lizane foram numa massagista alemã da cidade, e esses são os últimos acontecimentos registrados nos diários delas. Porque já no próximo dia, 1 de abril, a filha da Miriam vê a Chris e a Lizane saindo de casa de manhã, e elas nunca mais voltariam para casa. Às 8 da manhã do dia 2, as holandesas tinham marcado de se encontrar com um guia chamado Feliciano Gonzalez, lá na escola de espanhol, para fazerem um tour numa fazenda de café, junto de uma funcionária alemã da escola chamada Aileen. O guia e a Aileen ficaram esperando pelas garotas por um tempo e elas simplesmente não apareceram. Então, percebendo algo estranho, eles ligaram para Miriam, que estava trabalhando, mas ela permitiu a entrada do Feliciano e da Aileen na casa e no quarto das garotas por meio de uma chave que estava no quintal. E, de novo, não tinha nenhum sinal das garotas, nem o que aconteceu com elas. E os dois, por recomendação da Miriam, reportaram o sumiço da Chris e da Lizane para as autoridades por volta das 7 do dia 2 de abril e na manhã do dia 3 também. Foi assim que começaram as teorias de onde elas foram. A Ingrid Lomers, que é a dona da escola de espanhol, falou que as últimas pesquisas das garotas no computador foi por informações da trilha do pianista. Depois surgiram muitas e muitas testemunhas confirmando a teoria que elas foram pela trilha do pianista. A própria Ingrid fala que elas foram vistas por funcionários da escola umas 1 da tarde. Um taxista chamado Leonardo Gonzalez é dito ter pego elas perto da escola um pouco antes das 1h30 e que elas desceram no restaurante Il Pianista. Um programa de televisão holandês contradiz isso e fala que um táxi pegou elas umas 3 horas antes, às 10h45 da manhã. Além de um guia chamado Plinio Montenegro que diz ter visto as duas no topo da trilha do pianista por volta de meio-dia. Mas depois ele voltou atrás Pô, chegaram ao topo? nessa informação e disse que todas as mulheres europeias são parecidas, então ele não tinha certeza. Outras testemunhas também contam que as garotas passaram por um supermercado por volta das 1 da tarde, ou seja, uma confusão de informação absurda que no fim não dava pra ter certeza de nada. Mas foi assim que as buscas pela Chris e pela Lizane começaram, focando principalmente ao redor da trilha El Pianista, da trilha Los Quetzales e a do vulcão Baru. O guia Feliciano foi o primeiro a começar a procurar por elas por conta própria já no dia 3. A partir do dia 4, as buscas começaram oficialmente com voluntários e com o sistema de proteção civil Mas demorou, Panamá, né? o Sinaproc. Enquanto os dias passavam, dezenas de pessoas se juntaram entre oficiais e voluntários para tentar encontrar as garotas. Começaram a oferecer uma recompensa de $2.500 para encontrar elas ou algo delas. Membros do Sinaproc começaram a dormir no meio da floresta, usaram barulhos e sinais de luzes, cachorros farejadores, helicópteros sobrevoavam a região, mas nenhum vestígio delas foi encontrado. Com isso, o time do Sinaproc parou de fazer as buscas ativamente e só começariam de novo caso surgissem mais pistas, sobrando só os voluntários e a polícia para investigar. No dia 30 de abril, a família aumentou a recompensa pelas garotas para $30.000 e depois para $40.000. Caralho. Mesmo assim, sem resultado nenhum. Pelo menos até mais de um mês depois, 11 de junho, quando um casal do vilarejo Alto Romero foi lavar roupa e tomar banho em um rio chamado Culebra e encontraram uma mochila presa entre as pedras do rio. Essa foi a primeira vez que foi encontrado algo que realmente era da Chris e da Lizane. A mochila que elas tinham levado para fazer a trilha foi encontrada como se tivesse sido arrastada pelo rio a uns 13 quilômetros do topo da El Pianista. Foi por terem feito esse achado que mais buscas voltaram a ser feitas, dessa vez com foco no caminho do rio Culebra. Em alguns dias encontraram o sapato da Lizane, só que com o pé dela ainda dentro. Também acharam o sapato da Chris e o pelvis dela, basicamente confirmando a morte das duas. Ao longo dos meses também foi encontrado o short da Chris em uma árvore que estava parcialmente submersa numa pequena cachoeira do rio Culebra a uns 5 quilômetros do topo da El Pianista. Por algum motivo, muita gente na internet diz que esse short foi achado como se tivesse dobrado e colocado propositalmente ali, mas é completamente mentira. Além do short, mais ossos tanto da Chris quanto da Lizane foram encontrados, sendo no total encontrados só 2 elementos do esqueleto completo da Chris, o pelvis e um osso da coluna dela. E da Lizane, além do pé achado dentro do sapato, foram encontrados mais 28 fragmentos do pé, o tíbia e o fêmur dela. Essas foram as únicas coisas encontradas das holandesas durante todo o caso. Uma pequena quantidade de provas que não permitia determinar o que realmente tinha acontecido. No fim, o desaparecimento delas por si só já foi muito estranho, mas piorou ainda mais quando analisaram os dados dos celulares e as fotos das câmeras.
Mano, que loucura essa porra, viado. Um monte de coisas foram sendo encontradas dentro da mochila que a Chris e a Lizane levaram pra fazer a trilha. Existem duas versões não muito diferentes do que exatamente tinha dentro da mochila, vindo de pessoas que tiveram acesso a documentos oficiais das investigações. Uma das versões é de um livro focado no caso chamado Lost in the Jungle, e a outra é do site Imperfect Plan, que, assim como o livro, tem muitas análises feitas sobre o caso. Mas resumidamente, as coisas que valem a pena citar achadas na mochila foram $88,25, indicando que elas não foram roubadas, uma câmera da Canon e o cartão de memória dela, o iPhone da Chris e o Samsung da Lizane e uma garrafa d'água. Por algum motivo, muita gente na internet fala que a mochila foi encontrada sem dano nenhum, com os equipamentos funcionando normalmente. Seria realmente estranho se fosse verdade. A mochila estava molhada, suja e danificada, com alguns rasgos, arranhões e descoloração por diversas partes. E os dispositivos que estavam lá dentro definitivamente foram encontrados molhados, já que, de acordo com uma informação dada pelo Instituto de Ciência Forense do Panamá em relação aos celulares, antes de conseguir alguma informação deles, os celulares precisavam ficar completamente secos. Enfim, a partir do dia que elas sumiram, 1 de abril, foram tiradas no total 142 fotos, sendo 133 tiradas pela câmera fotográfica e 9 tiradas pelos celulares da Chris e da Lizane. De todas 142, 69 delas não foram divulgadas ao público, porque a maioria que foi divulgada foram na verdade vazadas com baixa qualidade, sem o consentimento da família das garotas. E o mais peculiar de tudo, uma das fotos da câmera de algum jeito nunca foi recuperada pelos especialistas. Sabendo de tudo isso, a ordem cronológica do que realmente aconteceu com a Chris e a Lizane, no dia 1º de abril em diante, com base nos dados dos celulares e nos metadados das fotos tiradas além das próprias fotos, é 1 de abril de 2014, terça-feira. O horário estimado que elas começaram a trilha foi às 11h08 da manhã, já contrariando o que a maioria das testemunhas tinham dito lá atrás. A primeira foto que elas tiraram do dia foi a de número 476, às 11h18 da manhã. Essa foto e as que vieram depois disso não tem nada que chame a atenção. Só mostra as paisagens da trilha, fotos e selfies da Chris. Uma trilha bonita, né? O único ponto a se mencionar é que na foto 491, a Chris está segurando 2 garrafas d'água ao invés de uma que foi encontrada na mochila. Fora isso, as informações mais importantes que vamos conseguir dessas fotos é o local e o horário de quando elas foram tiradas. Foi a partir da foto 495 que vemos que elas chegaram no topo da trilha do pianista às 11 em ponto da tarde. Elas ficaram um tempo no topo e tiraram algumas fotos até umas 11h15. Normalmente o mais recomendado para alguém que não conhece o caminho dela do pianista é chegar nesse topo que elas fizeram e já fazer o caminho para voltar da trilha. Só que a foto de número 505 mostra que a Chris e a Lizane continuaram fazendo a trilha, descendo a montanha do lado contrário da cidade de Boquete. Mesmo assim não seria um grande problema, já que era só voltar pelo caminho que elas tinham acabado de fazer. Fora isso, tudo normal. 34 minutos se passam da foto 505 e chegamos às últimas fotos do dia, as de número 507 e 508. Muita gente teoriza que a partir dessas duas fotos já tinha algo estranho acontecendo pela forma de como ela não tá fazendo nenhuma pose pra foto e, supostamente, com uma expressão de preocupação, estressada ou até com medo. Outros dizem que ela só parece menos exuberante do que nas outras fotos, mas não aparenta sinal de ansiedade ou medo. No fim, não achei não dá também pra não. simplesmente determinar qual das duas opções é a certa. O que se sabe com certeza é que quase 3 horas depois dessa foto, às 4h39 da tarde, o iPhone da Chris faz a primeira ligação de emergência ao número 112, o número de emergência da Holanda, mas não consegue sinal para completar a ligação. Mesmo não sendo o número de emergência do Panamá, provavelmente a ligação é direcionada automaticamente para o centro de emergência do Panamá. E, infelizmente, os celulares delas não tinham nenhum sinal, nem para emergência, a partir do momento que elas desceram do topo da pianista. 12 minutos depois, o Samsung da Lizane faz outra ligação de emergência ao 112, sem sucesso. Às 5h58 da tarde, os dois celulares são desligados ao mesmo tempo. Dia 2. O dia que o Feliciano e a Eileen ficaram esperando as garotas e elas simplesmente não apareceram. Houve uma chamada de emergência do Samsung às 6h58 da manhã e uma ligação do iPhone às 8h14 da manhã. Cara, às vezes elas desligaram o celular ao mesmo tempo pra poupar a bateria, ou eu tô maluco? Às vezes eu tô maluco, né? Sem sucesso. Às 10h53 teve uma ligação do Samsung ao número 112 de novo, e logo depois ao número 911, justamente o número de emergência do Panamá. Sem sucesso.
Dia 3. 9h33 da manhã. 2 tentativas de ligar pro 911 pelo iPhone, sem sucesso. Às 1h59, o contato da Miriam, a dona da casa da Host Family, é olhado no WhatsApp pelo iPhone e logo depois ele é desligado. Esse foi o último dia que foi feita uma chamada de emergência por qualquer um dos dois celulares, possivelmente por ser tentativas em vão com o celular completamente sem área. Dia 4. 5 da madrugada. O Samsung é ligado e imediatamente se desliga por falta de bateria. Não se liga mais nos próximos dias. Dia 5. Essa foi a última vez, de acordo com o Imperfect Plan, que a senha do acesso ao chip para poder fazer ligações foi colocada corretamente. No caso, chamado PIN do chip. Isso é uma coisa que confunde muita gente por aí. Pelas várias vezes que isso é mencionado pela internet, as pessoas falam que a partir desse dia, a senha para acessar o celular era colocada incorretamente por todos os dias seguintes, como se uma pessoa que não soubesse a senha estivesse tentando acessar o celular, o que é uma mentira. De acordo com o Matt, um dos autores do Imperfect Plan, quem quer que tenha usado o celular conseguiu abrir a senha, mas só não ativou o PIN para acessar o chip, ou seja, o uso do celular estava normal, mas sem ligações. A única coisa que se sabe é que a senha do chip não foi ativada. Isso significa que ou ela foi colocada errada, ou simplesmente não foi colocada. Não dá pra saber com certeza. Uma coisa que dá pra considerar que é meio contra isso, é que no livro Lost in the Jungle, os autores não mencionam que foi especificamente a senha para acessar o chip, mas sim que tanto a senha do celular quanto a senha do PIN do chip não foi colocada. Mesmo que essa seja real informação, novamente, só sabemos que a senha do celular não foi ativada. Muito diferente de uma das maiores desinformações desse caso, com pessoas dizendo que houveram 70 tentativas de colocar a senha do celular, que, conforme o Imperfect Plan, apesar de estar correto, isso é em relação ao período de tempo de março até abril, e é completamente irrelevante para qualquer coisa que ocorreu depois do dia 31 de março. Ao longo dos dias que foram se passando a partir do momento que elas sumiram, os celulares foram sendo ligados e desligados para poupar bateria. E foi só isso que aconteceu no dia 5 e 6 de abril. Dia 7. Nada acontece. Até que finalmente chegamos ao dia 8. Assim como deu para perceber, depois do dia 1, mas nenhuma foto foi tirada. Isso mudou às 1h29 da madrugada desse dia 8. 99 fotos foram tiradas em uma só madrugada, em um período de tempo de 2 horas e 40 minutos. Todas em um mesmo lugar e com flash. Dessas fotos, apenas 49 foram vazadas ao público. De acordo com a análise do Imperfect Plan escrita pelo Matt, que comprou uma câmera igual à da Lizane e fez um monte de testes com ela, dessa vez ele não teve acesso aos documentos da investigação sobre as fotos, mas o que podemos determinar nessas fotos por terem sido vazadas, as fotos têm uma qualidade muito menor que as originais e algumas estão com a exposição de luzes editadas de maneira não profissional, com o intuito de conseguir enxergar mais coisas na foto. Essas orbes vermelhas são causadas pelo flash da câmera atingindo a pele e refletindo de volta na câmera. E essas manchas brilhantes são causadas pela pele de alguém bem perto da câmera. O Matt diz que esses pontos brancos nas fotos são gotas de chuva, mas de acordo com especialistas técnicos da Canon e também com uma fonte dentro da polícia holandesa, isso é poeira, até porque as pedras mostradas nas fotos estão secas e a lente não parece estar molhada. A grande maioria das fotos mostram só o céu e galhos de árvores. Quem quer que tenha fotografado o ambiente estava apontando para um monte de ângulos ao redor dela mesma, sem se mexer para outro local. As únicas fotos com algo realmente diferente que valem a pena citar são as de número 550, 576 e 580. Então vamos começar. A foto 550 é uma das mais sem sentido de todas. Essa parece ter sido tirada de maneira proposital, deixando o que quer que seja essa invenção de maneira perfeitamente enquadrada. Além desse galho da sacola, tem um pedaço de papel rasgado que é o mesmo papel de um mapa de boquete que a Lizane estava segurando em uma foto antes do dia 1º de abril. Atrás da pedra dá pra ver água corrente, então podemos concluir que quem quer que tenha tirado essa foto tá do lado de um rio. E, supostamente, de acordo com o Imperfect Plan, tem uma linha reta visível que o Matt supõe ser uma corda, talvez de uma das chamadas Monkey Bridge, uma espécie de ponte extremamente perigosa, ou alguma corda para escalar e outras atividades de lazer do tipo. Caralho. Esses são alguns dos possíveis motivos para colocar sacolas no galho, de acordo com o Imperfect Plan. Pode ser um dispositivo de sinalização, sendo usado para tentar, de algum jeito, chamar a atenção das equipes de busca,
Pode servir para manter insetos longe, já que, de acordo com Matt, aparentemente, tais construções são usadas por habitantes locais contra mosquitos. Pode ser usada para coletar água usando as sacolas, mas elas tinham garrafa d'água e essas sacolas não parecem tão eficientes. No fim, nenhuma explicação é convincente o suficiente. A foto 576 é chamada de SOS Photo, porque o papel em volta de um objeto que reflete parece estar formando um SOS, como se fosse algo para chamar a atenção. Esse papel é o mesmo do mapa recortado mencionado antes, e muitos supõem que o objeto que reflete é a base de um tubo de Pringles, já que basicamente parece um, e também tinha foto de Pringles no quarto das garotas na Host Family. Além disso, diferente da foto da sacola nos galhos, essa não parece ter sido tirada de maneira proposital, pois não mostra os objetos enquadrados da maneira certa. É como se tivesse sido uma foto tirada sem querer. Foto número 580. A 580 é definitivamente a mais diferente e estranha de todas. Ela mostra o cabelo da Chris e só isso. Muitos falam que o cabelo tá mais limpo do que deveria depois de 7 dias na floresta. É verdade. Outros argumentam que as garotas foram lavando o cabelo em rios e que o flash dá essa impressão de mais limpo e que sem o flash estaria mais ou menos assim. No fim, assim como todas as mais ou menos o flash como? estaria mais ou menos assim. Pode ser também. No fim, assim como todas as outras, o porquê de ter fotografado deliberadamente só a parte de trás da cabeça da Chris é simplesmente um mistério. Das 99 fotos, essas são as únicas que mostram algo relevante para comentar. Agora, sabendo da existência de todas as fotos que mostram o ambiente em volta, um usuário do Reddit fez uma visão 3D usando as fotos que se conectavam com as outras e conseguiu montar os arredores do local que elas foram tiradas. Olha aí. Todas as fotos nesse 3D se conectam de alguma maneira uma encostada na outra, sem exceção. A pergunta que fica pertinente nessas fotos é: por quê? Com que objetivo elas foram tiradas 7 dias depois das garotas terem desaparecido, e somente em uma só madrugada? Existem algumas teorias, mas todas insatisfatórias. A primeira delas poderia ser que foi para iluminar os arredores, tipo usar de lanterna para ver algo, ou também para assustar algum bicho. O ponto contra isso é que elas ficaram fazendo isso por quase 3 horas no mesmo lugar. Outra teoria é que as fotos, já que todas usaram flash, eram sinais, por isso tem a suposta foto SOS. Isso fazia sentido com os dias que as equipes de busca do Sinaproc começaram a fazer sinais de luz e de som à noite, que foi a partir justamente do dia 7, e as fotos foram coincidentemente na madrugada do dia 8. O problema é que não tem nada oficial dizendo que os sinais feitos pelo Sinaproc foram feitos depois da meia-noite, até porque a equipe precisa descansar, e o melhor momento para isso é justamente à noite, pela dificuldade de se locomover pela floresta no escuro, principalmente sem os equipamentos certos. E a última teoria que vale a pena citar é que, na verdade, não foi nem a Chris nem a Lizane que tiraram as fotos, mas uma terceira pessoa fingindo ser elas, e a foto do cabelo da Chris seria ela já morta. Não sei Com relação às imagens que não foram vazadas, de acordo com pessoas que já viram elas, não tem nada demais e provavelmente devem ser mais fotos dos arredores. No fim, apesar dos esforços, nunca foi encontrado o lugar que as fotos foram tiradas. Mas as coisas anormais ainda não acabaram. Assim como já foi dito, entre a última foto do dia 1 de abril, a 508, e a primeira foto da madrugada do dia 8, a 510, no cartão de memória da câmera, a foto 509 que tá entre elas, simplesmente não existe. O modelo da Canon usado tem 2 modos diferentes para salvar o nome das imagens. O modo Continuous, que é o padrão de fábrica, e o modo Auto Reset. O Continuous, quando alguém tira a foto, por exemplo, de número 509, e logo apaga ela sem tirar outra depois, a próxima vai ser a 509 mesmo assim. E o modo Auto Reset, a próxima foto vai ser a 509, se a 509 anterior foi apagada. Já que a câmera não parece ter sido configurada, já que até o fuso horário das fotos e o ano delas ainda tá o de fábrica, é muito mais provável que a câmera estava no modo Continuous. A primeira coisa a se pensar é que talvez as garotas simplesmente apagaram a foto. Mas quando uma imagem é apagada desse modelo da câmera, ela não é apagada definitivamente e quem tem conhecimento suficiente consegue recuperar ela, mas simplesmente não conseguir achar um resquício dela, tanto a equipe forense do Panamá quanto da Holanda. Isso deixou brecha para ainda mais teorias da conspiração envolvendo esse caso, porque uma das alternativas para conseguir apagar uma foto por completo do cartão de memória é que alguém com conhecimento suficiente
competente de tecnologia foi lá e apagou qualquer resquício da foto usando um computador. Apesar de, querendo ou não, isso ser realmente uma possibilidade, também existem outras. Primeiro, alguém que teve acesso ao cartão de memória para analisar os dados apagou sem querer, no caso a equipe forense do Panamá, ou 2. Houve um segundo cartão de memória da câmera que se perdeu e não foi encontrado na mochila. Essa teoria surgiu no livro Lost in the Jungle, mas é baseada em puro achismo. Também tem uma terceira possibilidade da câmera ter dado algum problema por alguém, por exemplo, ter derrubado ela, algo que impossibilitou o uso dela até mais ou menos a madrugada do dia 8. Como sempre, só teorias e mais teorias. A cronologia dos acontecimentos depois do dia 8 continua da seguinte maneira. Dia 9. Até agora eu confiei que elas fizeram isso pra chamar a atenção das equipes de busca. Ponto. Nada. Dia 10. Nada. Dia 11. 10h51 da manhã. O iPhone foi ligado e desligado às 11h56. Esse foi o último detalhe oficial da linha do tempo dos acontecimentos. Depois disso, a gente já sabe que a mochila foi encontrada no dia 11 de junho, 2 meses depois. Na mochila foram analisadas 13 amostras de DNA. Dessas 13, DNA só foi encontrado em 3 amostras, sendo pelo menos de 2 mulheres e 1 homem. E também é possível ter mais DNAs não confirmados. O fato é que nenhum DNA da Cris ou da Lizane foi encontrado porque provavelmente sumiu quando a mochila foi encharcada e arrastada pela água. Então se os DNAs das donas da mochila não estão, então de qualquer outra pessoa que poderia ter pego a bolsa antes de ir pra água, em caso de assassinato, também sumiu. Os DNAs encontrados, tipo os das 2 mulheres e 1 homem, não coincidiu com de nenhuma database, e é possível que devem ser pelo menos do casal que encontraram a mochila no rio, além dos oficiais que encostaram nela antes de ser levada para análise. Em relação a DNA e digitais encontrados nos celulares, o Imperfect Plan diz, com base em dados oficiais, que não houve perfis de DNA recuperados e as impressões digitais recuperadas não estavam aptas para identificação. As últimas coisas da investigação que faltam comentar foram os ossos encontrados da Cris e da Lizane. O tíbia da Lizane encontrado mostra que ela sofreu de uma inflamação nos ossos da perna, chamada de periostite. Uma das causas disso é justamente estresse repetido nos ossos, fazendo total sentido já que a Lizane pode ter ficado andando na floresta por dias. E já o pé dela encontrado dentro do sapato tinha 3 ossos quebrados e existem diferentes explicações para isso de acordo com especialistas. Pode ter sido uma queda, essa foi a conclusão da análise forense da Holanda. Pode ter sido também uma pedra que caiu no pé da Lizane, teoria da patologista Cat Rates, e o também patologista Frank Van de Gucht acredita que pode ter sido resultado de uma prolongada caminhada forçada, sendo fraturas parecidas em maratonistas sem treinos, fazendo sentido com a causa da inflamação que tinha no tíbia da Lizane. Além disso, o pé encontrado não tinha nenhum sinal de que foi cortado, tirado à força ou algo do tipo. Uma explicação para isso é que, apesar de ser incomum, o pé segurado pelo sapato pode simplesmente se desfazer do resto do corpo durante o processo de decomposição, por causa do calcanhar ser relativamente fraco. Um exemplo disso Faz sentido essa teoria pra mim. É que em uma região beira-mar entre o Canadá e os Estados Unidos, foram encontrados 21 pés sem os corpos, uma boa parte ainda com sapatos, no período de 2013 até atualmente. Agora, em relação aos pouquíssimos ossos encontrados da Cris, temos as seguintes informações. O pelvis encontrado dela estava mais embranquiçado que o resto e tinha traços de fosfato, o que seria indício de que o osso está mais decomposto do que o normal, e assim aumentaria a hipótese de intervenção humana de alguém ter usado algo químico para decompor os corpos. Porém, de acordo com a Cat Rates, a diferença de cor podia ser explicada pela ação de luz do sol agindo no osso. A promotora pública-chefe que liderou as investigações disse que fósforo ocorre naturalmente na selva. E o Frank Van de Gucht ainda acha que o osso na verdade nem parece estar tão embranquecido e que nem fosfato nem a luz do sol fez nada. Os ossos encontrados tanto da Cris quanto da Lizane mostravam apenas traços de raízes de plantas e nenhuma lesão causada por objetos afiados. Canibalismo? Pô, até agora não me parece não, mas vamos ver. Fogo nem cortes causados por desmembramentos. Só pra finalizar, de acordo com os autores do Lost in the Jungle, se os corpos estivessem em um local ao longo do rio, eles devem ter se decomposto em grande parte dentro de 2 semanas. Essas são as únicas informações importantes sobre os ossos achados. Ao final de toda a investigação, muitos criticam a forma como o caso foi lidado e a falta de transparência dos oficiais tanto do Panamá quanto da Holanda. Críticas de uma parte da mídia, de guias como Feliciano e principalmente dos pais da Cris que falaram sobre como as informações não estavam chegando nem neles da forma como eles esperavam.
Apesar dos erros e atrasos, os governos dos dois países chegaram a uma conclusão de que, perante os fatos apresentados, ou pela falta dos fatos existentes, seria a conclusão mais provável do que aconteceu com a Cris e a Lizane a partir do dia 1 de abril. Grande parte das pessoas interessadas no caso acabaram não aceitando a tal conclusão e vão para um lado mais brutal das coisas. Outros chegam a criar conexões que simplesmente só existem na mente delas, comentando sobre informações sem a menor responsabilidade de checagem de fatos. Foi assim que surgiu as teorias mais aceitas e as teorias da conspiração. Cara, me parece ser um caso de pessoas que ficaram perdidas na floresta, andaram, em algum momento, aconteceu algum cansaço excessivo, uma queda, alguma coisa, e valeu, velho. Desmaio. Tem duas teorias principais e o resto são basicamente ramificações delas. Ou elas se perderam ou foram assassinadas. Existem pontos a favor e contra as duas. Primeiro vamos falar da teoria que elas se perderam da trilha. A linha do tempo dessa seria mais ou menos a seguinte. Como vimos pelas fotos, a Cris e a Lizane começaram a trilha do pianista umas 11 da manhã e chegaram no topo dela às 1 da tarde. A partir daí o correto para alguém sem conhecimento da trilha depois disso é voltar de onde vieram. Mas elas continuaram a trilha e chegaram, depois de 40 minutos, no chamado primeiro riacho que tá no caminho depois do topo. Foi aí que elas tiraram as últimas fotos do dia. Depois das fotos elas continuaram a caminhada ainda mais e é em algum momento após isso que algo aconteceu que, de alguma maneira, as garotas se perderam. Sendo que pelo menos às 4h39 da tarde, quando fizeram a primeira chamada de emergência, elas perceberam que realmente precisavam de ajuda. Ao passar dos dias, a Lizane desenvolveu periostite enquanto as duas iam andando pela floresta. E aí pode ser que a chamada de emergência veio porque, tipo assim, tá perdida, não sabe pra onde ir, tá no meio da floresta e fudeu. Tá ficando tarde, tá ficando escuro, tá ligado? E pela margem de uma das ramificações do rio Culebra. Até que na madrugada do dia 8 tiraram aquelas fotos com algum intuito. Não se sabe exatamente qual é o estado mental de uma pessoa depois de dias perdida na floresta. Elas passaram mais dias nesse mesmo lugar das fotos, ou andaram mais um pouco. Isso pelo menos até 11 de abril, às 11h56 da manhã, quando o celular foi desligado pela última vez. Então, pouco tempo depois disso, as duas faleceram na margem do rio por fome, hipotermia, malnutrição ou algo do tipo, e quando caiu muita chuva, o rio aumentou e levou o corpo delas. Ou elas acabaram de algum jeito caindo no rio. Alguns locais da região afirmam que elas poderiam ter tentado atravessar uma das Monkey Bridge e caíram pela instabilidade e dificuldade desse Pode tipo ser de ponte, legal também. apesar de ser improvável delas terem tentado atravessar algo assim. Ao longo do tempo, os corpos foram se decompondo e arrastados pelo rio, e só Ou então foi, tomar um banho no rio e escorregou e foi embora. certas coisas das holandesas conseguiram ser encontradas. Essa é a conclusão mais simples, que é aceita pela maioria dos especialistas envolvidos no caso e pelo governo tanto do Panamá quanto da Holanda. Mas não necessariamente significa que é exatamente o que aconteceu, mas sim que é apenas o mais provável devido a tudo que foi encontrado e analisado. Algumas coisas que continuam sem resposta nessa teoria é o porquê das fotos da madrugada, como a imagem 509 simplesmente some, e como a mochila foi parar quilômetros e quilômetros da região que elas poderiam ter morrido, sendo arrastada pelo rio e, apesar de alguns estragos, não tá ainda mais destruído tanto a mochila quanto as coisas encontradas dentro dela. Também existe uma hipótese que a Cris morreu no dia 5, por isso o PIN não foi mais colocado no iPhone, só que isso significa que a Lizane simplesmente tirou uma foto da amiga morta. É aqui que vamos para a teoria geral de assassinato. O início da teoria de assassinato é a mesma coisa da hipótese que elas se perderam. Elas começaram a trilha umas 11 da manhã, chegaram no topo da El Pianista às 1 da tarde e ao invés de voltar, continuaram a trilha, tiraram as últimas fotos e é a partir daqui que algo aconteceu. No caso, nessa teoria, alguém acabou encontrando elas no caminho e sem motivo aparente, atacou as garotas. Elas podem até ter se perdido nos primeiros dias, por isso as chamadas de emergência, inclusive pelo número da Holanda, só que não teve mais nenhuma chamada de emergência a partir do dia 4, porque justamente elas teriam sido atacadas. Ou se não foi no dia 4, no dia 5, já que a senha não foi mais colocada no iPhone da Cris. Todas as coisas feitas nos aparelhos das garotas depois disso foram falsificados, incluindo as fotos da madrugada do dia 8, sendo que a foto do cabelo da Cris é ela já morta. Depois usaram produtos químicos para desaparecer com os corpos ou com a maior parte deles, por isso o pelvis da Cris estava supostamente mais embranquecido do que o normal e com a presença de fosfato.
A foto 509 que tá faltando foi apagada intencionalmente com um computador por alguém que tem expertise no assunto, por isso ninguém conseguiu recuperar essa foto. E a bolsa foi jogada no rio ou foi colocada propositalmente no lugar onde ela foi encontrada. Essa pelo menos é a base da teoria de assassinato padrão. Não acho. Os problemas dela é que, se tivessem tentando se livrar dos corpos, por que não simplesmente enterrar eles em algum lugar sem ser no rio? Se já foi difícil encontrar algo ao longo do rio, imagina em algum lugar de uma enorme floresta. Para que se dá o trabalho de falsificar o uso do celular se era só desaparecer com ele? Por que se dá o trabalho de ir de madrugada na floresta por horas e horas só para tirar algumas fotos fingindo ser elas, além de apagar a foto 509 se era só sumir com a câmera? Existem as teorias de terem sido mortas por tráfico de órgãos, mas no grande geral não tem indícios nem relato nenhum na área. Primeiro que as pessoas falam de tráfico de órgãos como se fosse a coisa mais simples do universo. Mano, não credibilizo a teoria do assassinato, desculpa. Com o meu apoio não vou contar. Não acredito nisso. Pra mim, eu acredito na teoria principal ali, que é a mais aceitável ao público, que é se perderam, deu merda e morreram por algum motivo lá natural. Fazendo uma pesquisa básica, para fazer um transplante assim precisa de cirurgiões profissionais, bem equipados com toda uma equipe por trás, transporte especial e velocidade. Com a temperatura certa, um coração sobrevive, por exemplo, por no máximo 6 horas, e o rim por no máximo 48 horas. Ou seja, precisaria ter uma equipe super preparada no meio da floresta. Mas por que motivos esses traficantes acabariam com toda a operação e quietude da região, sequestrando logo 2 turistas, chamando toda a atenção justamente para a região? Muita gente também diz que a mochila foi plantada propositalmente porque queriam que parassem de procurar pela região. O problema é que as buscas já estavam há mais de 2 meses sem resultado nenhum e já estavam super fracas e quase parando de procurar. Quando acharam a mochila, de novo todos os esforços e olhares voltaram ao caso. E justamente porque encontraram a mochila que surgiu ainda mais coisas estranhas, tipo as fotos, e isso foi o que acabou deixando o caso tão famoso até os dias de hoje para ter tanto vídeo dele por aí. Outro motivo que falam do porquê plantaram a mochila lá é que era para pegar recompensa de 30, 40 mil dólares pelas garotas. Mas será, Então, seguindo essa linha, basicamente culpam o casal do vilarejo indígena que encontrou a mochila como cúmplices do assassinato, sem provas nenhuma. Não. Aliás, o dinheiro da recompensa foi usado para ajudar na escola do vilarejo em um combinado feito pelos pais da Cris com os moradores de lá. Não acredito nisso. E a possibilidade delas terem voltado ou sido levadas para outro lugar por alguém que elas encontraram na trilha é outra teoria bem divulgada, mas isso contraria uma prova crucial da investigação, que são os dados dos celulares, já que depois que as garotas desceram pelo outro lado do topo da pianista, os celulares nunca mais tiveram área de telefone de novo. Então, para alguém ter levado elas e os celulares delas para outro lugar, teria que ter manipulado os dados dos celulares, a ponto de nenhuma análise forense tanto do Panamá quanto da Holanda descobrisse isso, para que isso fosse verdade. É aqui que entramos nas teorias da conspiração, baseadas em um simples ouvi falar. Aí já virou maluquice. Tudo começa com uma suposta gangue da cidade e essa foto. Supostamente essa foto foi encontrada no celular de um homem chamado Osman Valenzuela, que morreu afogado no dia 4 de abril de 2014, 3 dias depois do desaparecimento das garotas. Esse cara do lado dele seria um amigo chamado José Murgas, que morreu em um acidente de carro no dia 28 de março de 2015. E essas 2 garotas seriam a Cris e a Lizane. É com essas informações que surge uma teoria. 1º de abril de 2014. Depois da última foto que as garotas tiraram, elas encontraram alguns homens que conseguiram convencer elas de irem em um rio próximo a um lugar chamado Caldeira Hot Springs. Entre esses homens estava o Osman e o José. O grupo então saiu da trilha por um carro que foi visto por testemunhas e foram para esse rio curtir um pouco. Foi depois dessa foto que algo aconteceu. Os homens que elas encontraram eram de uma quadrilha formada pelo Osman Valenzuela, o José Murgas e também por outro cara chamado Henry Gonzalez, que é o enteado do guia Feliciano. Eles seriam os tais responsáveis pelo sumiço das garotas. Teria sido por isso que o guia Feliciano participou tanto das investigações desde o início. Ele tentou e conseguiu manipular todo mundo para ajudar o enteado dele a escapar dos crimes. Será? 4 de abril.
O Osman morre afogado, só que na verdade ele foi silenciado. Alguns dias depois, a Aileen vai embora da cidade de Boquete, dando a entender que ela sabia demais e estava com medo do que poderiam fazer com ela. 8 de abril. Falsificaram as fotos da madrugada e apagaram a foto 509 com o computador por ter algo que comprometesse a quadrilha. E em algum momento também falsificaram os dados dos celulares, senão seria impossível elas terem ido a algum lugar além da trilha. 3 de março de 2015. Também morre afogado o taxista Leonardo Gonzalez, que diz ter levado a Cris e a Lizane pro início da trilha do pianista no dia 1 de Não, abril. peraí. O taxista também morreu afogado, foi ele que levou as meninas, aí tem caroço nesse angu. Na verdade, foi outro silenciado por saber demais. 28 de março de 2015. É noticiado que o José Murgas morreu em um acidente de carro, mas também outro da Mas é muito acidente com as pessoas envolvidas, pô. quadrilha que foi assassinado. Todas as pessoas da foto e o taxista teriam sido assassinados dentro de um ano por estarem envolvidos no caso. Além da Aileen, que fugiu da cidade de Boquete para não ser mais uma vítima. Essa é a teoria. Só tem um grave problema nela. Não se sabe exatamente de quem surgiu essa foto, quando foi tirada, por quem foi tirada e nem quem realmente tá na foto. A única coisa confirmada que se sabe é que o local dela é no rio Chiriquí, perto das caldeiras Hot Springs. Todo o resto é rumor. De acordo com o mesmo cara que publicou e vazou essa foto na internet e começou toda essa teoria, ele mesmo diz que The new mobile phone picture, which is maybe from the phone of Osman Valenzuela, already in 2014, they said he had 2 pictures of Cris and Lizane on his phone, that is why he had to die. That was the rumor. Além dessa foto que surgiu, também tem a informação da tal quadrilha do Henry. Só que, conforme o livro Lost in the Jungle, não há evidência disso nos arquivos de Boquete ou na imprensa local. Pesquisando um pouco, eu descobri que esse rumor surgiu num fórum em 2014 de um user aleatório que a fonte, de acordo com ele mesmo, é meu contato no Panamá. É genuinamente daí que surgiu esse rumor. E mesmo que eles realmente fossem de uma quadrilha, a única ligação deles com a Cris e a Lizane é a Swimming Photo, que, novamente, nada prova quem tá na foto. Também tem as grandes suspeitas do pessoal envolvendo o Feliciano por causa de tanto interesse no caso desde o início. Tipo ir no quarto das garotas e avisar a polícia junto da Aileen. Depois supostamente a Aileen fugiu da cidade por medo de alguma coisa. Feliciano se voluntariar sozinho para começar a procurar por elas e ter achado a maioria dos restos das garotas. Por causa disso tudo, as pessoas teorizam bastante que foi ele que cometeu o assassinato delas. Então vamos lá. Primeiro que, segundo a própria Aileen, já estava combinado com a escola que ela só ia ficar na cidade de Boquete por só 2 semanas. Para acreditar que o guia adulterou algo no quarto delas, também tem que acreditar que ela tá envolvida nisso tudo, já que ela tava com ele lá dentro. Segundo que não foi especificamente o Feliciano que encontrou todos os restos das garotas, mas sim várias pessoas do grupo que ele fez parte, que estavam fazendo as buscas a pedido do próprio comunicador dos pais da Cris, que ofereceu $150 por grupo para as buscas serem feitas. Tentaram vasculhar a vida do Feliciano inteira e até encontraram um site onde dá pra avaliar guias turísticos, e ele tem uma página lá no TripAdvisor com um total de 47 reviews, começando do dia 29 de dezembro de 2012 até os dias atuais. Todas as avaliações são 5 estrelas, com exceção de 2. Uma foi escrita em 24 de julho de 2019 por uma mulher chamada Sophie sobre um tour com Feliciano que aconteceu em dezembro de 2018, e esse review tinha o título de ótimo guia, mas não para mulheres viajando sozinhas. Os pontos mais importantes comentados: ele começou a flertar e assediar ela tocando primeiro nas mãos, depois braços, ombros e pernas, mesmo depois dela falar várias vezes para parar, além de fazer uma piada, de acordo com ela mesma, sobre cortar as pernas dela com uma machete. Uma outra mulher fez uma review negativa no dia 31 de maio desse ano, 2022, e os principais pontos dela são: o tour foi ela e mais 3 pessoas. O Feliciano foi super simpático segurando a mão dela durante as subidas na trilha do pianista, mas essa ajuda foi só pra ela e não pros outros. Nos dias seguintes, ela foi recebendo mensagens e convites dele pra ir se encontrar com ela. Pesquisando pelo nome dessa mulher, ela realmente parece ser uma pessoa que existe e que foi pro Panamá nessa época.
Já a pessoa do review anterior criou a conta especificamente para essa avaliação do tour e não encontrei nada dela na internet, com exceção de um comentário feito no subreddit focado no desaparecimento da crise da Lizane, de uma pessoa que diz ser ela. Eu fui perguntar para a própria Sophie no TripAdvisor para saber se essa conta do Reddit realmente era dela, e ela me respondeu e realmente confirmou que era ela. Então, em relação a essas reviews, só vou citar algumas coisas comentadas pela própria Sophie. Eu concordo completamente que minha review não pode ser usada como evidência para um caso de assassinato. Eu estou até pensando em deletar a minha review porque as pessoas continuam me spamando sobre esse caso. Eu não quero ser associada nem contribuir para teorias da conspiração. Mano, muito difícil você ter uma conclusão, porque parece agora que o velho tá envolvido. Mas e aí, se não tiver? E se uma conta fake de alguém que quer fuder o velho? Fudeu. Percebem que qualquer pessoa que estava envolvida diretamente ou não no caso era suspeita pra internet e de algum jeito sabiam de algo a mais. O casal que encontrou a mochila, o Feliciano que ajudou desde o início, a Eileen que estava junto com o Feliciano, o taxista que supostamente levou elas que teria sido silenciado, o Osman que morreu alguns dias depois, a polícia e o governo do Panamá que forçaram a conclusão de que elas se perderam porque isso afetaria o turismo, mesmo o governo da Holanda chegando na mesma conclusão. Chegaram a acusar um outro guia que ajudou na busca só porque as meninas fizeram joinha em uma das fotos, já que muitas fotos desse guia no Instagram é uma marca dele ele aparecer fazendo joinha junto de outras pessoas. Pelo amor de Deus. Isso foi, genuinamente, uma das acusações feitas contra o cara. Sério, é completamente responsável. É só você dar uma olhada no Facebook do Feliciano e nas postagens dele tu vai ver um monte de comentários do tipo: esse humano é como um cachorro raivoso. Precisa ser abatido. Seus dias estão contados. Pô, tem até BR no meio disso tudo. Tem uma entrevista que ele fez no dia 26 de julho desse ano pra um jornal. E ele conta que faz anos que fica sendo ameaçado em rede social, no WhatsApp, com mensagens do tipo: eu sei o que você fez. Me diga onde as garotas estão. E ele diz que agora tem que ficar tomando cuidado quando alguém agenda um tour com ele, porque pode ser simplesmente um tipo de emboscada. Não dá pra simplesmente ficar acusando pessoas por aí baseada em teoria aleatória da internet. Uma coisa é ter uma teoria pra você mesmo na tua cabeça, outra coisa é compartilhar isso pra Deus e o mundo sem fazer uma pesquisa decente do que você tá falando. E simplesmente tacando um monte de desinformação e rumor aleatório tiradas de, sei lá... Bom, ele fez um bom apanhado de fatos aqui pro vídeo dele. Fórum de um blog sobre pessoas que têm vida, que têm família. É uma vida que você pode simplesmente estragar por coisas assim. Sério, é completamente irresponsável. É só... irresponsável. Tá aí. Bom vídeo. Eu cheguei à conclusão de que foi só um acidente, galera. A minha conclusão é essa, beleza? Eu sei que vocês não se importam com o meu dom investigativo, mas eu tenho esse dom, possuo esse dom. Pra mim, apenas um acidente aconteceu. Ô, velho. Canal Retune, hein? Maneiro, cara. Depois eu vou dar uma olhadinha, ver se tem mais casos aqui sendo relatados, porque o moleque faz... Ele roteiriza muito bem o vídeo, pô. Roteiriza muitíssimo bem o vídeo. Gostei.